A espiritualidade, como uma busca pela compreensão do divino e uma conexão com o transcendente, permeia a história da humanidade, manifestando-se de diferentes maneiras ao longo dos tempos. O zoroastrismo, uma fé monoteísta estabelecida pelo profeta persa Zoroastro, também conhecido como Zaratustra ou Zartoste, entre aproximadamente 1500 e 1000 anos antes de Cristo, é fundamentado na crença em uma divindade suprema, Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, responsável pela criação e sustentação de todas as coisas. Este sistema de crenças, que encoraja os adeptos a expressarem sua devoção por meio dos princípios dos bons pensamentos, boas palavras e boas ações, é também referido como Mazdayasna, significando devoção a Mazda ou Mazdaísmo. Originado da antiga fé politeísta persa, onde Ahura Mazda era considerado o mais elevado entre um vasto panteão de deuses, o zoroastrismo desenvolveu-se em meio a uma visão dualista da vida, vendo-a como um campo de batalha entre as forças da luz e do bem contra as das trevas e do mal. Adotado pelo Império Persa Aquemênida por volta de 550 a 330 a.C., o zoroastrismo alcançou sua expressão mais desenvolvida sob o Império Sassânida, que o promoveu como a religião oficial. No entanto, durante esse período surgiram divergências, como o zorvanismo, considerado uma heresia. Com a invasão árabe muçulmana em 651 d.C., os zoroastrianos enfrentaram perseguições, repressões de sua fé e destruição de seus locais sagrados. Mas apesar dessas adversidades, o zoroastrismo sobreviveu, ainda que com um número reduzido de adeptos, e é praticado até os dias atuais. Vamos explorar mais profundamente essa fascinante religião e sua influência duradoura. A fé politeísta dos primeiros persas, presumivelmente enraizada antes de sua chegada à região do Irã por volta do terceiro milênio a.C., foi influenciada pelos alamitas e pelo povo de Susiana, já estabelecidos lá. Este sistema de crenças sustentava a existência de vários deuses, com Ahura Mazda como o principal, guiando e protegendo a humanidade das ameaças e influências das forças das trevas, lideradas por Angra Mainyu. Os deuses eram venerados em santuários ao ar livre, conhecidos como Templos do Fogo, onde o fogo divino era perpetuamente mantido aceso. O propósito da existência humana era aderir aos princípios de Ahura Mazda e resistir às tentações de Angra Mainyu. O primeiro casal criado por Ahura Mazda, Masha e Mashinag, viveu em paz e harmonia até serem enganados por Angra Mainyu e expulsos do paraíso. No entanto, seus descendentes poderiam encontrar significado e gratificação ao permanecerem leais a Ahura Mazda. Com a ausência de escrituras, os detalhes sobre a observância da fé e os rituais são desconhecidos. Algumas partes da crença foram preservadas em textos posteriores de Zoroastro, indicando a existência de uma classe sacerdotal posteriormente conhecida como magos. Os sacrifícios, presumivelmente feitos na forma de alimentos, grãos e objetos preciosos, eram entregues aos sacerdotes em troca de intercessão divina, o que contribuía para a riqueza e o poder do clero persa. Uma classe sacerdotal era conhecida como Karpans, enquanto outra, Cauis, cujas funções eram menos definidas, também mantinha interesse político e religioso na manutenção das práticas tradicionais. Zoroastro veio ao mundo em um ambiente repleto de complexidades. Nascido dos ventres nobres de Purusaspa e Dugdova, dignos pais persas, o progenitor, Purusaspa, provavelmente integrava a casta sacerdotal, pois seu herdeiro seguiria tal caminho, conforme era costume naquela época. O status elevado da família é insinuado pelo início precoce da educação de Zoroastro, sugerindo que não foi compelido ao trabalho precoce, como era comum na época. Possuía 4 irmãos, 2 mais velhos e 2 mais jovens. Pouco se sabe sobre a família ou infância de Zoroastro. Aos 15 anos, Zoroastro já se engajava em funções sacerdotais,
talvez como assistente de um clérigo mais experiente, e deixou o lar paterno aos 20 anos para trilhar seu próprio destino. O sacrifício ritualístico de animais era um dos rituais praticados pelos sacerdotes carpãs, uma prática que Zoroastro testemunhou inúmeras vezes e talvez tenha sido compelido a participar. Contudo, essa prática o perturbou profundamente e posteriormente foi veementemente rejeitada por ele. Aos 30 anos, durante um festival religioso que celebrava os ritos da primavera, possivelmente o Nowruz, Zoroastro teve uma experiência que mudou o curso de sua existência. Enquanto estava à margem do rio, ele foi confrontado por uma visão brilhante de uma entidade celestial identificada como Voru Maha, que se apresentou como bom propósito e afirmou ter sido enviado por Ahura Mazda, com sua mensagem crucial. Os sacerdotes haviam distorcido a verdade divina, adorando falsas divindades. Ahura Mazda, o único Deus verdadeiro, não exigia sacrifícios de sangue, mas sim um comportamento ético. Zoroastro foi escolhido para proclamar essa revelação e parece ter iniciado sua missão imediatamente. As revelações de Zoroastro encontraram uma recepção muito aquém do seu entusiasmo pessoal. Enfrentou rejeição dos sacerdotes, ameaça à sua vida e foi compelido a fugir de seu próprio lar. Mesmo assim, persistiu incansavelmente na pregação da nova verdade revelada, buscando incessantemente orientação de Ahura Mazda por meio da oração. Essas preces e indagações ao Deus, mais tarde, foram registradas e se tornaram uma parte central das escrituras zoroastrianas, conhecidas como Avesta. As palavras de Zoroastro foram preservadas na memória, recitadas em rituais e transmitidas oralmente através das gerações, até que finalmente encontraram expressão escrita. Ele eventualmente encontrou-se na corte de um rei chamado Vistaspa, envolvendo-se em um debate teológico com os sacerdotes da corte para entretenimento real. Segundo Avesta, Zoroastro emergiu vitorioso em todos os argumentos, demonstrando claramente a validade de sua revelação. No entanto, desafiando a ordem estabelecida, Vistaspa não ficou totalmente convencido e ordenou a prisão do profeta. Durante seu encarceramento, Zoroastro realizou um milagre ao curar o cavalo favorito de Vistaspa, previamente paralisado. Impressionado, o rei libertou Zoroastro e consentiu em ouvir sua mensagem mais uma vez. Disse que Vistaspa, conforme a tradição zoroastriana, foi o primeiro a converter-se e, por ser rei, muitos seguiram rapidamente o seu exemplo. Zoroastro não deixou registros escritos, assim como seus primeiros seguidores. A tradição relata que suas palavras foram memorizadas, recitadas em rituais e transmitidas oralmente ao longo das gerações, até que finalmente foram documentadas por escrito. O modo como a religião se disseminou após o tempo de Vistaspa permanece incerto, embora tenha ganhado notoriedade durante o Império Aquemênida, 550 a 330 a.C., cuja elite era predominantemente zoroastriana. Afirma-se que Zoroastro continuou a disseminar sua fé até sua morte, por volta dos 77 anos, devido à velhice ou, segundo relatos posteriores, do período sassânida, assassinado por um sacerdote seguidor da antiga religião. A fé recém-revelada por Zoroastro foi fundamentada na visão que ele recebeu à margem do rio, bem como nas respostas obtidas por meio de suas persistentes preces. Essa fé era delineada por 5 princípios fundamentais. O Deus Supremo é Ahura Mazda. Ahura Mazda é tudo de bom. Seu eterno oponente, Angra Mainyu, é totalmente maligno. A bondade é aparente através de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Cada indivíduo tem livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Ahura Mazda, o Deus incriado e eterno, era singular e supremo, enquanto muitas outras divindades previamente adoradas eram consideradas meros espíritos ou manifestações do divino. Figuras divinas populares como Mitra ou Anahita não eram mais veneradas como entidades imortais e todo-poderosas, mas ainda podiam ser reverenciadas como símbolos da benevolência de Ahura Mazda.
Um enigma não abordado no Avesta é a origem de Angra Mainyu e das forças malignas, se o universo foi criado por uma divindade totalmente boa e todo-poderosa. Parece que o Avesta parte do pressuposto de que seu público já possuía uma compreensão que tornaria essa questão redundante. As preces e advertências de Zoroastro sugerem que o público original já estava familiarizado com a origem de Angra Mainyu, indicando que este era provavelmente outro aspecto da antiga religião mantido por ele. Embora uma explicação original para o problema do mal possa ter sido fornecida e perdida, ou simplesmente assumida, a questão só foi explicitamente discutida a partir do século XIX. Diversas sugestões foram apresentadas anteriormente, principalmente pelo Zorvanismo, que propunha igualar Ahura Mazda e Angra Mainyu em poder, considerando ambos como seres criados. No entanto, esse dualismo foi rejeitado pelos zoroastrianos tradicionais. O orientalista alemão Martin Haug ofereceu uma solução para o problema, sugerindo que Angra Mainyu não era uma divindade, mas sim uma emanação de Ahura Mazda, uma descarga de energia negativa resultante do ato criativo, que adquiriu consciência do próprio ato de criação, mas sem possuir poder real. Segundo essa visão, tudo o que Angra Mainyu poderia fazer era perturbar e distorcer o grande plano de Ahura Mazda, sendo essa perturbação que as pessoas chamam de mal, e nessa concepção, o mal real não teria existência própria. O cerne da fé residia no livre-arbítrio humano. Aqueles que optavam por seguir os princípios de Ahura Mazda desfrutariam de uma vida plena, enquanto os que desviavam-se destes preceitos encontravam-se envolvidos em ilusões, enfrentando conflitos e confusão. A partir dos 5 princípios como fundamento para a tomada de decisões, o indivíduo deveria então manifestar sua fé através do 4º princípio. A bondade se manifesta por meio de bons pensamentos, boas palavras e boas ações, e isso seria praticado mediante dizer sempre a verdade, especialmente cumprir promessas, praticar a caridade para com todos, especialmente os menos afortunados, mostrar amor pelos outros, mesmo que eles não correspondam ao sentimento, moderação em todas as coisas, especialmente na dieta. Apesar de haver registros que sugerem esforços de conversão por parte dos seguidores do zoroastrismo após a missão inicial de Zoroastro, é relatado que a disseminação da fé ocorreu principalmente por meio do comportamento virtuoso dos crentes, que se comprometeram com 3 valores fundamentais de conduta: para fazer amigos de inimigos, para tornar os ímpios justos e para fazer o ignorante aprender. Viver de acordo com esses valores não apenas asseguraria uma vida boa e produtiva, mas também garantiria recompensas na vida após a morte. Segundo a crença zoroastriana, ao nascer, o espírito superior, Pravashi, envia a alma, Urvan, para o corpo humano, proporcionando-lhe a experiência do mundo material e a oportunidade de discernir entre o bem e o mal. Após a morte, acredita-se que a alma permaneça na Terra por 3 dias, em proximidade ao corpo falecido, enquanto um cachorro é trazido para o quarto, afastando os maus espíritos e protegendo a alma enquanto os deuses avaliam a vida do falecido. Passado esse período, a alma é reunida com seu Fravashi e empreende uma jornada até a ponte Shimvati, uma passagem sobre o abismo que separa os vivos dos mortos, onde encontra-se guardada por 2 cães. Esses cães acolhem a alma justa e repreendem a má. Em seguida, a alma é recebida pela Santa Donzela, Daena, que se manifesta como uma bela donzela para os justos e como uma bruxa velha e feia para os condenados. Daena conforta a alma e a conduz até a ponte, onde é protegida contra os ataques demoníacos do anjo Surush. A ponte se expande e se torna acolhedora para a alma justa, porém estreita e dificulta a travessia para os condenados. Surush guia a alma até o anjo Rashnu, o justo juiz dos mortos. As almas cujas boas e más ações se equilibram são enviadas para Amistakam, um tipo de purgatório onde aguardam até o fim dos tempos o dia da ressurreição, quando serão reunidas a Ahura Mazda. Aqueles que viveram na luz ascendem ao paraíso da Casa da Canção,
enquanto os transgressores são lançados da ponte ao inferno da casa das mentiras, onde enfrentam tormentos na escuridão e, apesar da presença de outros, sempre se sentem solitários. O paraíso é composto por 4 níveis ascendentes, sendo o mais alto a comunhão com a Ahura Mazda, enquanto o inferno consiste em 4 níveis descendentes, sendo o mais baixo a escuridão total. Mesmo para aqueles destinados ao nível mais baixo do inferno, não se trata de um castigo eterno, como a bondade suprema Ahura Mazda não permitiria que nenhuma de suas criações sofresse eternamente. Com o tempo, um Messias viria, o Saltiante, ou aquele que traz benefícios, trazendo consigo o Frasho Querete, o fim dos tempos, quando todas as almas seriam reunidas a Ahura Mazda em um encontro jubiloso, inclusive aquelas no mais sombrio dos infernos, e Angra Mainyu seria destruída. Os seguidores expressavam sua escolha não apenas por meio de suas ações cotidianas, mas também por meio da adoração ritual de Ahura Mazda através do serviço conhecido como Yajna. O propósito do Yajna era testemunhar Asha, verdade e ordem, resistir à mentira, Druge, e fortalecer a determinação dos crentes de combater as forças das trevas. O mundo estava repleto de espíritos invisíveis, bons e maus, os Ahuras, bons, e os Daevas, maus, e era necessário estar consciente deles e tomar precauções ou ouvir atentamente. O Yajna incentivava essa prática. Esses rituais sempre envolviam o fogo, considerado um elemento sagrado por ter sido o último a ser criado, e a água, que representava a sabedoria e esteve entre os primeiros. Um fogo sagrado era mantido aceso em um altar conhecido como Templo do Fogo, enquanto um sacerdote oficiava recitando palavras sagradas e oferecendo orações na presença da chama sagrada. Ao final do serviço religioso, a água era honrada por meio do ritual Abzor, uma oferta para purificar as águas do mundo e corrigir qualquer dano causado. Os funerais zoroastristas diferiam daqueles de outras culturas, pois um excesso de demonstração de pesar era considerado inadequado. A morte era encarada como uma parte natural da vida e os serviços funerários eram conduzidos com calma e moderação. O cadáver era cuidado em casa, e um ritual particularmente significativo era o Sagdid, o olhar do cachorro, em que um cachorro era trazido para dentro do quarto para afugentar os maus espíritos e pragmaticamente garantir que a pessoa estivesse realmente morta e não em algum estado de coma. Após o ritual, o corpo era preparado e levado para fora da residência. Os cadáveres eram deixados expostos aos elementos em estruturas comumente conhecidas como Torres do Silêncio, já que enterrá-las no solo era considerado prejudicial à saúde. Depois que o corpo passava pelo processo de decomposição, os ossos eram sepultados. Esses rituais eram conduzidos de acordo com o corpo de obras que compõem as escrituras, costumes e crenças zoroastristas. Os textos centrais incluem o Avesta, Denkard, Mundarismo. O Avesta contém os Gatas, 17 hinos atribuídos ao próprio Zoroastro, e o Yasna, textos litúrgicos, e Visperad, uma parte separada do Yasna. Foi escrito durante o reinado de Shapur II, 309-379 d.C., e revisado e codificado sob Khosrau I, 531 a 579 d.C. A Vendidade, considerada por uma parte do Avesta e rejeitada por outros, é o Código Eclesiástico. O Denkard, uma coleção de crenças e costumes, e o Bundarismo aborda a cosmologia e a cosmografia. Os ensinamentos contidos nesses textos foram transmitidos oralmente ao longo de muitos séculos antes de serem registrados por escrito. Durante esse período, mesmo quando as autoridades dos diferentes impérios adotaram o zoroastrismo, não impuseram essa fé aos seus cidadãos. A liberdade de crença e a tolerância religiosa eram aspectos fundamentais da visão de Ciro, o Grande, e esses princípios foram mantidos por seus sucessores, pelos partos e plenamente aceitos pelos sassânidas, embora tenham feito do zoroastrismo a religião oficial. A tolerância religiosa durante o período sassânida
evidenciada pelo surgimento da chamada heresia do Zorvanismo, uma vertente do zoroastrismo que propunha que o tempo, Zorvan, era a divindade suprema e Ahura Mazda uma criação. Nessa visão, Ahura Mazda e Angra Mainyu eram considerados irmãos gêmeos de poder igual que lutavam entre si, sendo o tempo a força dominante, apesar de promover uma visão fatalista da vida em oposição ao valor central do livre-arbítrio dos zoroastristas. Não há registros de perseguição aos seguidores do zorvanismo. A primeira ameaça a esse nível de tolerância religiosa veio dos cristãos no século IV d.C., que apagaram o fogo sagrado dos templos e denunciaram o zoroastrismo como uma fé falsa. Naquela época, eles não possuíam números ou poder político para causar mais danos, mas os árabes muçulmanos certamente o fizeram. Templos, santuários e bibliotecas zoroastristas foram destruídos e os seguidores foram coagidos a se converter ao Islã, fugir de suas terras ou praticar sua fé em segredo. Esse período é frequentemente mencionado por estudiosos ao discutir a perda de patrimônio cultural significativo, como textos zoroastristas que podem ter abordado a origem do mal. Apesar das perseguições, o zoroastrismo sobreviveu, tanto entre os parsis na Índia, para onde muitos fugiram da invasão muçulmana, quanto entre o povo do Irã, que manteve viva a fé. Hoje em dia, ainda é praticado em várias partes do mundo. Embora os primeiros cristãos e muçulmanos tenham rejeitado e atacado essa fé, seus princípios fundamentais influenciaram o cristianismo, o islamismo e até mesmo o judaísmo. O zoroastrismo, de fato, é considerada a primeira fé monoteísta a promover conceitos como responsabilidade individual pela salvação, julgamento após a morte, um Messias, o fim dos tempos, além do céu e inferno. Assim, pode ser considerado o precursor das religiões posteriores, que afirmam ter uma visão original que, no entanto, foi estabelecida séculos antes por Zoroastro, que nunca se sentiu ameaçado a ponto de silenciar outras crenças. Muito obrigada por assistir e até a próxima.